faz parte desta coalizão. Mas, senador, quais são as principais dificuldades? Onde estão localizados os principais obstáculos à aprovação dessa PEC? Que tática será necessária para que se desembarace e finalmente ela seja aprovada? Ok. Para você debater isso, nós precisamos nos recordar das causas do trabalho escravo no Brasil. Uma primeira causa, nós temos que, sem o medo de falar de palavras, é a pobreza. Esta primeira causa é a injusta distribuição da renda. A pobreza é uma das causas do trabalho escravo. Porque aqueles que são escravizados, notadamente são homens, pessoas do sexo masculino, são brasileiros de 16 a 24 anos, com baixo grau de escolaridade e são pobres. Nós precisamos fazer com que estes que são excluídos possam se incluir nos projetos sociais do governo. É lógico que o governo que passou, ele tirou da marginalidade econômica muitos brasileiros. Muitos brasileiros saíram da linha abaixo da pobreza, passaram a uma outra classe social que lhes dão a oportunidade de usufruir dos equipamentos básicos constitucionais, como a saúde, como a educação. Muito bem, eu disse que a pobreza é uma das causas do trabalho escravo. Por que isso? Porque estas pessoas que são escravizadas, a elas falta oportunidade. Nós precisamos, como agentes políticos, como membros do Poder Legislativo, trazer proposições legislativas que possam fazer com que este cidadão saia da linha da marginalidade econômica, da pobreza. A primeira causa é a pobreza. A segunda causa é a distorção, a fundiária que existe no Brasil. Vamos nos recordar que a escravidão ela terminou, ao menos formalmente no Brasil, com a Lei Áurea em 1888. Mas antes disso, existiram legislações, normas que tentavam, desde logo, acabar com a escravidão. Por exemplo, a lei do ventre livre, a lei que afirmava que acima de 60 anos não seriam mais escravos. Nós conhecemos essas legislações. Muito bem, em 1850, houve a chamada Lei da Terra, 1850. Esta lei, ela passou para o Império e depois para a República, com a proclamação da República, as terras que eram devolutas, 1850. Estas terras que passaram a ser a do Império e depois da República, dificultou a compra pelos escravos recém-libertos, porque eles não tinham poderio econômico para comprar essas terras. A partir daí, inicia-se a questão fundiária no Brasil. Nós precisamos pensar que a causa do trabalho escravo está na falta de distribuição de renda, na pobreza e também na questão fundiária, que nós precisamos resolvê-la. Muito bem. Estas duas causas precisam ser combatidas. A só aprovação desta proposta de emenda constitucional, nós pensamos que é um avanço, um passo muito importante que tenha que ser dado. Agora, muito mais que isso, nós precisamos combater as causas. E estas são as causas, a eliminação da pobreza e nós resolvermos a questão fundiária no Brasil. Agora, nós temos reparado que mesmo com todo o compromisso que o ex-presidente Lula possui ainda com a causa da reforma agrária, a luta contra a pobreza, muito dificilmente essa questão deu alguns passos pequenos nos seus 8 anos de mandato. Certo. E há a possibilidade de que seja lenta também, agora com a presidente Dilma, o avançar nessa questão de uma mudança na estrutura agrária altamente concentrada, como o senhor dizia. Certo. Como é que os movimentos democráticos, os movimentos que não aceitam essa chaga do trabalho escravo, mas que reconhecem estar na estrutura dessa concentração de terras, a sua raiz, devem atuar, devem aparecer perante a sociedade e clamar por essa mudança? Sim, através dos meios democráticos, de pressão, de conversa com os parlamentares, de que nós possamos aqui entender que este tema é importante para que nós possamos chegar a uma democracia efetivamente material. Além disso, nós precisamos construir uma ponte com o setor produtivo. Nós temos na Câmara dos Deputados respeitáveis parlamentares do setor produtivo, nós temos que trazê-los a este debate, porque a questão não é só a
social, ela é muito importante, a questão social, mas ela também é econômica. Econômica. Por que ela é econômica? Porque nossos produtos, nossos commodities, nossos produtos industriais, eles chegarão no mercado internacional a preços, para que eles possam chegar no mercado internacional a preços competitivos, nós precisamos ter a certificação de que nós estamos livres do trabalho escravo. Para isso, existe todo um estudo a respeito da cadeia produtiva dos bens para saber se dentro desta cadeia produtiva existe a mão de obra que possa ser qualificada como trabalho escravo. Perceba que o setor produtivo do Brasil é um setor produtivo avançado. Nós queremos entender que a maioria, a esmagadora maioria do setor produtivo deve estar a entender isso, que aqui nós estamos também tratando, além de uma situação de consciência, de um tema que toca na dignidade da pessoa humana, mas também é um tema que tem repercussão na área econômica. Você com um trabalhador que não possui uma qualificação, você com um trabalhador que tem desrespeitado as regras trabalhistas, isto tem repercussão também na área econômica. Portanto, nesta frente parlamentar, a qual eu faço parte, eu me filiei a ela, que será presidida pelo senador Cristóvão Buarque, um senador que me honra, né, de eu estar junto a ele no PDT, um partido que tem no seu DNA a defesa pelo direito dos trabalhadores, né. Eu quero crer que a frente parlamentar terá que construir esta ponte com o setor produtivo para trazê-lo para este debate, como ele já vem fazendo, é bom que se reconheça, para que nós possamos ter isso como uma meta de todos nós. Alguns estados, como o estado de Mato Grosso, o estado que eu represento, o setor produtivo, notadamente algodão e soja, já se tem inteirado deste tema através de ONGs ligadas a estes dois setores, na defesa do direito do cidadão e na busca da erradicação do trabalho escravo.